Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que o Presidente da Câmara de Lisboa está neste momento a pedir socorro ao governo português porque quer mais policiamento em Lisboa, tendo em conta que a criminalidade, segundo o próprio, tem subido, tem aumentado o consumo de drogas, etc. E não é uma questão de sensações, é verdade. Parece que Carlos Moedas deixou uma pequena bicada a alguém em determinada televisão. Vamos ver aqui esta notícia que eu acho que é importante. Foi publicada no dia de ontem por volta das 11 da noite e venho então mostrar-vos esta notícia que começa basicamente com: houve realmente um aumento da criminalidade, Moedas pressiona o governo para ter mais polícia em Lisboa. Temos aqui abaixo: Carlos Moedas recordou que tem havido assaltos na Avenida da Liberdade e que a cidade registra um aumento no consumo de droga depois da pandemia no Covid-19. É verdade, meus caros. E, portanto, neste momento temos um social-democrata que eu acho que não é conhecido por ser um extremista de direita, a observar que, efetivamente, talvez, e só talvez, exista uma pequena possibilidade de Lisboa já não ser assim tão segura. Aliás, ele ainda faz questão de deixar implícito, mais ou menos, que Lisboa ainda assim continua a ser mais ou menos segura, mas se calhar se não enviarem mais forças de segurança, talvez deixe de ser. Temos aqui: nós recebemos 25 polícias municipais quando tínhamos pedido 200 e temos que ter mais polícias de segurança pública na rua. Nós precisamos de ver mais PSP na rua e, portanto, isso significa que não há PSP que chegue na cidade de Lisboa, disse aos jornalistas o autarca. Carlos Moedas falava à margem de uma cerimónia de homenagem aos trabalhadores do município que estiveram empenhados na organização da Jornada Mundial da Juventude, que decorreu no ano passado em Lisboa. Ponho esta pressão, que uma pressão já tinha posto no governo anterior, portanto, isto é algo que eu já tenho pedido muitas vezes ao governo anterior e continuo a pedir a este governo, que é ter mais polícia na rua. O que é preciso é que o governo saiba que estamos aqui, mas não conseguimos resolver. É uma função do Estado e do governo e é importante que Lisboa tenha mais polícia. Bom, meus caros, quer dizer, já começa a ser ridículo neste momento. Já começam as pessoas que neste momento começarem a negar o fenómeno e começarem a negar a clara ligação entre a imigração descontrolada e a falta de segurança no país, daqui para a frente já vão começar a parecer maluquinhas. Honestamente, neste momento já não é uma questão de opinião, neste momento já não pode ser uma questão ideológica. Quem começar a negar este fenómeno, quem disser que ele não existe, que a cidade é segura e que não há qualquer ligação entre o aumento da criminalidade e a imigração, neste momento eu acho que já roça o ridículo, honestamente. E depois há outra questão. Em vez de continuarmos com esta questão de andar a esconder dados, como se passou na altura do Razi, quando se soube o Razi e não soubemos quem exatamente é que cometia os crimes, porque Luís Montenegro veio dizer uma coisa sem provas do que dizia, que era: a imigração e os crimes não têm nada a ver, não há qualquer ligação, não faz sentido. Bom, meu caro, o Primeiro-Ministro tem que perceber também que se por um lado o Razi não revelava as nacionalidades de quem cometia crimes, você também não pode garantir que os estrangeiros não andam a cometer mais crimes e que a subida da criminalidade não tem qualquer ligação com a presença de estrangeiros, imigrantes especificamente. E, portanto, eu acho que é importante relacionar as duas coisas, até para sabermos exatamente de onde é que vem essa criminalidade e por que raio é que ela está a subir, se aparentemente Portugal é um país seguro, não é? E, portanto, já tínhamos descido do terceiro para o sétimo posto, do ponto de vista dos países mais seguros do mundo, se não estou em erro. Descemos do terceiro para o sétimo, é verdade. E, portanto, se descemos do terceiro para o sétimo, continua a entrar a imigração massiva, eu gostava que existisse uma correlação e uma justificação. Por que raio é que há mais criminalidade em Portugal, mais especificamente em Lisboa? E por que raio é que os meios de comunicação tradicionais insistem em dizer-nos que isto são sensações e que nada tem a ver com a imigração? Mas vamos mais abaixo. Carlos Moedas recordou, por exemplo, que tem havido assaltos na Avenida da Liberdade. Eu disse que vamos ter ali uma esquadra onde possa estar a Polícia Municipal e a PSP. Não é uma esquadra no sentido de uma esquadra da PSP, mas é um local na Praça da Alegria e podemos continuar a ajudar, realçou. O autarca, no entanto, disse que dentro daquilo que são os limites, Lisboa continua a ser segura. Eu gostava de saber quais é que são os limites, porque efetivamente o homem está a pedir socorro e ainda assim quer transmitir a ideia de que Lisboa continua a ser uma cidade seguríssima. Não há, efetivamente, eu não acredito que exista uma única mulher capaz de andar na zona do Martim Moniz durante a noite. Eu não acredito, honestamente. E sinceramente não vejo por que raio é que haveriam de o querer fazer. É uma zona completamente guetizada, que está cada vez mais suja e é uma zona completamente, como se diz em França, abandonada pela República, não é? E portanto, era importante falar sobre este assunto e é bom que seja o Carlos Moedas a fazer estas anotações, porque eu acho que estas anotações vindas do Presidente da Câmara de Lisboa têm um peso especial, porque ele é do Partido Social Democrata
e sinceramente nem sequer é da ala mais à direita do Partido Social Democrata. Portanto, eu acho que é particularmente importante que o Carlos Moedas faça estas anotações porque, efetivamente, quer dizer, o Carlos Moedas não pode ser. Se considerarmos o Carlos Moedas um extremista de direita, eu muito honestamente desisto. Quer dizer, se o Carlos Moedas for considerado um extremista de direita, eu desisto. Honestamente, eu desisto. Temos aqui mais abaixo. É importante que os lisboetas achem que a nossa cidade é segura, mas houve um aumento de criminalidade e esse aumento é claro, é visível, portanto não é só uma percepção. É aqui que eu acho que ele deu uma bicada a alguém na televisão. Provavelmente ao Ricardo Costa, porque a questão das sensações ficou muito conhecida. E, portanto, o Carlos Moedas parece dar aqui uma bicada de não ser só uma percepção. Quer dizer, aparentemente, quando chega apontava este tipo de problemas, dizia-se que era uma percepção falsa que não era suportada pelos dados. Bom, aparentemente o Presidente da Câmara de Lisboa está a dizer que Lisboa é uma cidade menos segura. Ao contrário do artista de Santa Maria Maior, que diz que não tem nada a ver com a imigração e que é um problema de todos e, portanto, temos que tratar do problema. Enfim, os números que nós conhecemos, que houve realmente um aumento da criminalidade na cidade de Lisboa e também um aumento da violência com esses atos foram praticados, sustentou. Segundo a PSP, na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, tanto a criminalidade geral como a criminalidade violenta e grave diminuíram comparando com o período homólogo do ano transato. Portanto, e Carlos Moedas obviamente que respondeu. Não sei se na freguesia de Santa Maria Maior houve uma diminuição e isso parece que foi aquilo que a PSP veio dizer, mas na cidade nós sabemos que os números aumentaram e que a violência como ela foi praticada também aumentou dentro daquilo que é uma cidade continuar a ser segura. E portanto ele registra também que há um aumento no consumo de droga depois da pandemia. Meus caros, temos Carlos Moedas a fazer estas anotações e é como eu digo, são particularmente valiosas tendo em conta de onde vêm, não é? E portanto, mais uma vez, eu digo muito honestamente sobre este tema, para não me alongar muito sobre as questões das deportações, da lei da nacionalidade, etc. Obviamente que há uma correlação, meus caros, quer dizer, não podemos fingir que descer do 3º para o 7º lugar é uma descida casual, não podemos continuar a fingir que os roubos que os moradores relatam são uma coisa casual, não podemos considerar normal que seja necessário que uma mulher para andar no Martim Moniz à noite precise de coragem ou de uma dose de loucura, quer dizer, precisa de uma das duas, ou é uma mulher muito corajosa ou é louca. Só pode ser uma das duas razões. É uma zona completamente guetizada, dominada por pessoas que nada têm a ver connosco. Suja, sinceramente suja, e eu passo lá já não com tanta frequência, mas costumo passar lá. É uma zona sinceramente mais suja. Lisboa está objetivamente mais suja, e isso apesar de ter outras razões do ponto de vista municipal, aquela zona especificamente nota-se um degredo particular e específico e muito maior, muito mais intenso do que noutras zonas da cidade. E portanto, em Lisboa especificamente há um aumento não só da criminalidade, está uma cidade mais suja e tem zonas guetizadas, como eu dizia há bocadinho, como se diz em França, abandonadas pela República. Não podemos continuar a permitir isto. Temos o Presidente da Câmara de Lisboa a dizê-lo, não é um autarca do Chega, não é um deputado do Chega, não é o André Ventura, não é a Rita Matias, é o Carlos Moedas. E portanto, meus caros, eu estou para ver reações a esta entrevista, honestamente que estou. Tenho alguma curiosidade em ver reações a esta entrevista na SIC Notícias. Não sei se alguém vai fazer algum comentário sobre este assunto, mas tenho particular interesse. Tendo em conta que, bom, quer dizer, preparem-se, porque talvez, brevemente, tendo em conta que Carlos Moedas já tinha sugerido que as pessoas viessem com um contrato de trabalho para Lisboa, coisa estranha, não é? E que também e agora está a sugerir que a criminalidade aumentou, apesar de não fazer a associação aos imigrantes. Carlos Moedas está desesperadamente a pedir mais polícia desde o governo do Partido Socialista. Se houver alguma reação nos meios de comunicação tradicionais, preparem-se, porque vamos ver pela primeira vez neste país um homem tão brando, tão moderado, tão em cima do muro em tantos assuntos como é Carlos Moedas, a ser chamado de extremista de direita, e digo-vos, vai ser um fartote de rir. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Entretanto, deixem o gosto neste vídeo, meus caros, já ultrapassámos os 17 mil subscritores, muito obrigado. Deixem o gosto, subscrevam o canal, para irmos aos 18, aos 19 e aos 20, se Deus quiser. Obrigado por estarem desse lado, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.